Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Pode se sentar, irmãos. Amados irmãos, é um versículo muito interessante, mas que é necessário entendimento para que a gente verdadeiramente possa desfrutar da palavra que é a promessa. O texto é claro em dizer: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos entender com clareza quem somos e por quem fomos gerados e por quem fomos levantados. Você precisa entender que você foi feito à imagem de Deus. Você precisa entender que você foi gerado pelo próprio Deus. Você precisa entender que você foi levantado pelo próprio Deus. E isso está na sua palavra. Por isso Jesus diz com toda a autoridade, em Mateus 22, 29, o povo perece porque não conhece nem a palavra e nem o poder de Deus. Por isso é importante você conhecer a palavra, as promessas de Deus, porque aí você vai entender de onde vem a sua identidade, a sua origem. Para o mundo tudo foi uma grande explosão, que do nada surge algo. O nada, o que ele produz? Nada. Então algo só pode ser produzido se tiver alguém para fazer o que precisa ser feito. Então o mundo, a humanidade, diz que tudo foi uma grande explosão, que o nada gerou tudo aquilo que temos, aquilo que vemos e aquilo que somos. Mas quando eu conheço a palavra, as promessas, eu sei a imagem de quem eu fui criado, eu sei pelas mãos de quem eu fui gerado, eu sei por quem eu e minha casa fomos levantados. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra é muito clara. O próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cara, o próprio Deus está dizendo: façamos o homem. Você foi feito pelas mãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, vai dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Você é o único ser na terra que tem a terra e o céu dentro de você. Então você foi formado e gerado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo.
Só que na hora de entender o propósito, às vezes ficamos perdidos e achamos que somos somente mais um diante da humanidade, diante da história. Eu quero dizer nesta noite aqui neste lugar, você é alguém que foi levantado por Deus nesta geração para fazer a total diferença. Você precisa entender a sua identidade, o seu chamado, o seu propósito. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, é tão bonito que nem Jeremias sabia da sua real identidade, do seu chamado e do seu propósito. Ele não sabia como fazer, mas Deus diz: não se preocupe como fazer, porque onde você colocar os seus pés, eu estarei contigo. E a palavra, antes de sair da tua boca, eu já coloquei ela dentro do teu coração. Você só precisa entender uma coisa, Jeremias: antes que você fosse formado, gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. E antes que você saísse da madre dela, eu já te entreguei nesta geração. E por esta geração, eu te dei um profeta das nações. Você precisa entender que você é alguém especial que foi levantado por Deus nesta geração para fazer a diferença na tua casa. Não importa onde você estiver, você é alguém que tem a sua identidade baseada nos valores morais de Deus. Você precisa entender que antes que o seu papai e a sua mamãe te chamassem pelo nome, Deus já te conhecia. E que antes que você, meu Deus, rompesse a madre da sua mãe e existisse nessa terra, você já existia nos pensamentos de Deus. Você é alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você é alguém que foi gerado à imagem e à semelhança de Deus. Você é alguém. Não importa onde você esteja. Não importa de onde você veio, só importa uma coisa: aquele que caminha contigo. Você é alguém nesta geração. Glória! Que foi levantada pelo próprio Deus. Você pode aplaudir ele nessa noite. Em João 15,16, é tão maravilhoso isso. Jesus vai dizer algo: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. Sabe que você pode olhar para essa pessoa maravilhosa que está do teu lado? Não foi você que escolheu ele, mas ele que te escolheu para estar aqui nesta noite, neste lugar. Eu quero dizer para você: foi ele que te escolheu, e ele tem algo maravilhoso, poderoso para a tua vida, para a tua casa, para os teus projetos e para a tua história. E o nome dele é Emanuel. Deus que nessa noite, o Deus que nessa noite está aqui no meio de nós, o Deus conosco. Você precisa entender que se você é nascido de Deus, você vence. Nada daquilo que o mundo tem é maior do que ele é. Nada
daquilo que o mundo pode te oferecer é maior daquilo que Ele tem em suas mãos para te dar. Glória a Deus. Parece algo pequeno isso, mas Jesus, Ele veio nos dar uma vida abundante. Jesus veio nos dar uma vida além dos horizontes. Jesus veio nos dar algo que não acaba aqui, mas que emana para toda a eternidade. E quando eu vou para a palavra, eu entendo isso. Quantos de nós estamos aqui nessa noite que lá atrás estávamos com a vida totalmente destruída? E aí se encaixa em João 10:10. Parece até jargão de pregador, mas é tão bom. Quando Jesus vai dizer que o ladrão ele vem senão para roubar, para matar e para destruir, mas que ele veio para me dar, para te dar e para entregar também a toda a humanidade uma vida abundante. O que Jesus tem para mim e para você é algo muito maior, é algo além dos horizontes, é algo que não acaba aqui, mas que emana além da eternidade. O que Jesus tem para você, para a tua casa, para os teus projetos, para os teus sonhos, é uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de vitória. É como eu costumo dizer aqui no culto: aqueles que são nascidos de Deus, eles não andam por aquilo que vem, mas por aquilo que acreditam. Então aqueles que são nascidos de Deus entendem que a vitória que vence o mundo é a sua fé. Então a gente não anda por aquilo que a gente vê, mas a gente anda por aquilo que a gente acredita. A gente não anda por aquilo que o homem diz, mas a gente anda pela palavra de Deus, pela promessa que paira sobre a nossa vida. Então para mim e você, os olhos podem estar fechados, mas nós ainda continuamos andando, ainda continuamos marchando. Então andamos de fé em fé, de vitória em vitória, e de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Você precisa entender que para nascer de novo é necessário morrer. Você precisa entender que no reino de Deus só nasce de novo aquele que morre. Eu posso fazer uma ilustração falando das sementes. Sementes que são guardadas continuam sendo sementes, mas sementes, quando são lançadas na terra, quando elas sabem que precisam morrer, ela vai produzir aquilo que foi chamada para si. Cara, isso é poderoso demais. Você precisa entender que para você nascer de verdade, você precisa morrer. Eu vou melhorar isso. Eu quero dizer nessa noite aqui para algumas pessoas que estão entendendo aquilo que eu estou falando: se você realmente quer nascer de novo, você precisa morrer de verdade. Você precisa morrer para as coisas do mundo, para nessa noite nascer para as coisas do reino de Deus. Jesus vai dizer algo maravilhoso em João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo, ele jamais pode ver, entender e compreender o reino de Deus. Então eu estou convidando pessoas aqui nessa noite para fazer algo que já precisava ser feito há muito tempo. Eu te convido a morrer para o mundo, para verdadeiramente nascer para Deus. As sementes que são guardadas e não querem morrer, elas secam e definham simplesmente como sementes. Mas quando a semente entende o seu propósito na terra, ela está preparada para ser morta, ela está preparada para ser lançada, ela está preparada para ser enterrada. E quando todos acham que aquela semente
amigos. Você só vai viver o sobrenatural de Deus se você estiver disposto a morrer para os homens e a nascer na profundidade aos olhos de Deus. Você precisa entender quem você é no reino de Deus. Você precisa entender, não importa o lugar que você esteja, a tua identidade não precisa ser mudada. Você precisa entender que você tem um nome, e o teu nome é falado na terra, e o teu nome também é falado no céu. Você precisa entender, não precisa agradar os homens, o teu compromisso é com Deus. Não precisa se preocupar onde os teus pés estão pisando, pois antes que o teu pé já estivesse lá, Deus já entrou no meio. Você não precisa se preocupar. Eu não sei falar, eu não sei como fazer. As palavras de Deus serão colocadas dentro de você pelo Espírito Santo de Deus. E quando você abrir a boca, não é pelo teu dom, não é pelo teu talento, não é pela tua eloquência, mas pelo poder de Deus. O próprio Senhor vai dizer em Malaquias: não é nem por força, não é nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero dizer, não é pela força do teu braço, mas pelo Espírito Santo de Deus. Só que para tudo isso, para que eu viva tudo isso, para que eu viva tudo isso, eu preciso saber quem é Ele. Não. Para que eu viva tudo isso, para que as pessoas que estão ao meu redor possam desfrutar de tudo aquilo que eu acredito, daquilo, tudo que eu estou vendo e vivendo, eu preciso saber quem é o meu Deus. Eu não sei quem é Deus para você, mas cada um tem uma visão de Deus. E eu prefiro ver Ele como João viu Ele na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. João está dizendo lá: parece que está tudo acabado, até que alguém toca no ombro dele. Meu Deus. Até que alguém toca no ombro de João. Quando João olha, ele diz: eu caí aos seus pés como alguém que estava morto. Mas uma voz me dizia: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E eu tenho nas minhas mãos. Cara, o diabo não tem nada. O diabo não tem chave do inferno. O diabo não tem a chave da tua casa. O diabo não tem a chave do teu trabalho. E Jesus disse: João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem poder algum. Ele só tem poder sobre você se você entregar a chave para ele. Mas se nessa noite a chave da tua vida, a chave da tua casa, a chave do teu filho, meu Deus, a chave dos teus projetos, a chave do teu chamado, a chave dos teus sonhos, se nessa noite você falar: diabo, você não tem nada, toma Jesus, assuma o controle, transforma a minha vida e toda a minha história. Porque todo que é nascido de Deus, entenda isso, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a chave da vitória? A fé. Agora tem algo interessante da fé. Se tratarmos dessa noite a fé como uma chave, é legal, porque a chave da vitória é a fé. Só que a fé é uma chave que não está
sua mão, fica dentro de você. Porque se ficar na tua mão, qualquer um mais valente que você vem e rouba ela de você. Qualquer pessoa que não gosta de você vem e destrói ela. Mas e ela dentro de você? Só você mesmo pode tirar. Então, a fé não é algo visível pelos homens, mas visível por Deus. A fé não é algo que você carrega numa mão igual uma Bíblia. A fé é algo que está dentro de você. A fé, como nós dissemos aqui no domingo passado, filho, isso é uma grande verdade. Tem pessoas parando no meio do caminho, retrocedendo. Não é porque não tem um carro, uma casa, um trabalho que ganha um bom dinheiro, não é nada disso. É porque a luz verdadeiramente está se apagando. A esperança, a fé. E uma coisa é certa em nossas vidas. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Você pode ter tudo, filho. Você pode ter tudo. Se você não tiver fé dentro de você, tudo estará morto e destruído. Nada terá sentido e valor. Agora, você pode estar vivendo a pior situação, o pior momento da tua vida. Você pode estar no vale de ossos secos. É como se Deus perguntasse: e aí, Ezequiel? Está vendo? Cara, isso é profundo, olha só. Olha o que Deus faz com Ezequiel. Estou saindo do texto, não, tá? E aí, Ezequiel, está vendo? Tudo destruído, só tem osso. Ezequiel, mas esses ossos, eles podem voltar a reviver? A resposta de Ezequiel: tu sabes. Mas olha só, não é simplesmente que tu sabes. Ezequiel está querendo dizer assim: Senhor, aos olhos dos homens é impossível, mas nas tuas mãos tudo é possível ao que crê. Então, se tudo ao teu redor estiver desmoronando e destruído, mantenha a luz acesa dentro de você. Não deixe a chama se apagar. A fé pode ressuscitar, restaurar todas as coisas. Portanto, Jesus diz algo poderoso em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Cara, parece brincadeira, mas isso é algo sério. Se os teus olhos tiverem luz, sabe por que você vê? Mas o que vai coordenar o que você está vendo é o que está dentro de você. Aí você olha para o cenário e diz: caramba, é difícil. Mas se tiver luz dentro de você, você vai entender: é difícil para mim, mas não para o Deus que eu sei. Então Jesus diz: se os teus olhos tiverem luz, fica tranquilo, tudo ao teu redor vai voltar a brilhar. Cara, eu não sei o que você está vivendo, mas a palavra que eu quero liberar nessa noite sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre os teus projetos, é que tudo vai voltar a brilhar novamente. Sabe por quê? Não é porque eu estou falando ou porque você realmente é, não. É porque ele disse em João 8:12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas, mas ele ou ela, eles terão a luz do mundo. A luz está sobre a tua casa,
pensando aqui sobre portas. A fé, ela abre portas que nunca iriam se abrir. Mas eu tenho uma palavra para alguém aqui. Eu não sei nem porque, não está nem no texto isso, mas o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu preciso que você entenda isso. A nossa fé abre portas em nossas vidas que nunca se abririam. Isso não é para mim essa palavra, mas é para alguém que está aqui. Mas você precisa entender uma coisa: que quando a porta não se abrir, cara, isso é profundo. A nossa fé, ela abre portas que nunca se abririam. Mas você precisa entender que quando a porta não se abrir, não é porque você não tem fé, não é porque Deus não é Deus, é porque a porta estando fechada, Deus já enxergou lá dentro aquilo que você não está vendo. Achamos que servimos a Deus e todas as portas têm que ser abertas. E quando a porta não se abre, questionamos quem somos e questionamos quem é Deus. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: Deus ainda está assentado no seu trono. Deus é Deus poderoso e a terra está na palma das suas mãos. Deus chama, dá estrela do cosmos pelo seu próprio nome. Eu quero dizer que antes de você imaginar e o entendimento tomar conta do seu consciente, Deus já era Deus criador dos céus e da terra e tudo quanto há sobre a face da terra. Então não é porque a porta não se abriu, quer dizer que você não tem fé. Não é porque a porta não se abriu, Deus não é Deus. É porque Deus sabe, se Ele abrir aquela porta, Ele vai te perder do lado de dentro. O que eu quero dizer é que é melhor a porta fechada. Você não está vendo o que tem do lado de dentro, mas Deus que está assentado no seu trono já viu o que tem do outro lado. E se Ele mantém a porta fechada, é para te proteger daquilo que tem do lado de dentro. Então glorifique a Deus pelas portas que são abertas e também pelas portas que permanecem fechadas. Deus é Deus que está no seu alto e sublime trono. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Deus não precisa provar nada, nem para mim, nem para você e nem para a humanidade, porque Ele é Deus e ponto final. Isaías 43:13, Ele vai dizer: antes que houvesse o dia, eu sou, e não tem ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, quem me impedirá? O que eu quero dizer para você: respeite a soberania e a vontade de Deus. Ele é Deus e neste exato momento, em toda a eternidade, no passado, no presente e no futuro, os serafins estão voando diante do seu trono. E a mensagem é uma só, um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer que a glória do Senhor está sobre toda a terra. Eu quero dizer para você nessa noite: a glória do Senhor está sobre este lugar. Eu não sei porque você está se lamentando, mas eu quero te convidar a glorificar nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus não procura murmuradores. Murmuradores se embaraçam, caem e ficam no meio do caminho. Mas os adoradores não, porque a hora vem. E agora entre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelas portas que se abriram e pelas portas que continuaram fechadas. Obrigado, Senhor Jesus. E a glória do Senhor está sobre toda a terra. E a glória do Senhor está sobre este lugar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas para de murmurar e começa a adorar,
estar em lugares que você nunca imaginou estar. Há 18 anos atrás, estou na igreja 16 ou 17, eu nunca imaginei um dia estar nesse lugar. Mas quando eu criei verdadeiramente no meu coração, eu só precisei de crer naquilo que Jesus podia fazer na minha vida, na minha história. Eu não estava vendo, mas hoje eu entendo quando Jesus disse para os seus discípulos: bem-aventurados são aqueles que não viram. Talvez você ainda não esteja vendo. Aí Jesus tem uma palavra extraordinária. Talvez você não está vendo, talvez você ainda não esteja vivendo, mas Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, aqueles que creram. Eu quero dizer que a fé te coloca em lugares que você nunca imaginou onde está. A fé te possibilita viver coisas que você um dia nunca imaginou viver. Verdade. Eu não posso viver uma vida, simplesmente olhando para os obstáculos. Faz parte. Eu não posso viver uma vida simplesmente olhando para os gigantes. Faz parte da história. Eu não posso viver uma vida simplesmente contemplando as adversidades. Eu preciso entender que Jesus escolheu uma vida para mim. Você precisa entender que Jesus escolheu algo extraordinário para você viver. E quando você estiver no meio da tempestade, e quando você estiver diante do gigante, e quando as adversidades gritarem no teu ouvido e disserem não, e você olhar e não encontrar socorro, o salmista me ensina como fazer. Salmo 120. Haverá momentos em que você não encontrará resposta nos homens. Haverá momentos que você vai olhar e não haverá socorro. Haverá momentos que você vai olhar e vai estar sozinho na terra. O salmista ele me ensina algo poderoso. Quando eu não tenho com quem contar, irmãos, cada um de nós, homens e mulheres aqui, jovens e adolescentes, vou salvar somente as crianças. Nós sabemos que há momentos em nossa vida em que olhamos e não encontramos resposta, em que batemos nas portas e não encontramos alento. Mas uma coisa é certa: quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu me pergunto dentro de mim: de onde me virá o meu socorro? Talvez nessa noite você tenha perguntado: de onde vai vir o alento? De onde vai vir a resposta? De onde virá a direção? De onde me virá o meu socorro? O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e toda a terra. Ele é digno de uma salva de palmas. Senhor, para a tua glória, para a tua glória, é preciso entender o propósito, pois para alcançar o propósito é necessário enfrentar o processo. Queremos desprezar o processo, mas o processo é a formação do meu caráter para estar no centro do propósito, no centro da vontade de Deus. É preciso olhar com os olhos da fé, além dos horizontes. Uau, cara, você é poderoso. Nesta noite, cara, que bom que você está aqui nessa noite.
nessa noite, o Espírito Santo quer ativar algo poderoso dentro de você. Chega de andar por aquilo que você vê, chegou o momento de você andar por aquilo que você acredita. Cara, você sabe o que é andar? Não por aquilo que vê, mas por aquilo que acredita. Eu vou pegar duas menções aqui da Bíblia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Olha como é poderoso isso. Todas as coisas. Cara, você sabe o que é todas? Não é meia, não. Olha o que Paulo diz. Independente se eu esteja vendo ou vivendo, eu sei de uma coisa: todas as coisas eu posso no Deus que me fortalece. Você pode todas as coisas no Deus. Está sentindo a presença de Deus? Você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Agora olha o que o próprio João escreve aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 4. Olha como isso é bonito. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Calma aí. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: em Cristo, eu e você, sua casa, somos mais do que vencedores. Mas eu vou concluir. Olha só o que João diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Sabe por quê? Maior é o Deus que está em vós. Cara, já era quando você está glorificando. Porque o Deus que está tramando dessa porta para fora, maior é o Deus que está aqui dentro do que o Deus que está tramando no mundo. Eu quero dizer que em Cristo, eu e você somos mais. Abundantemente mais do que vencedores. E aí eu vou encerrar, tenho 5 minutos, vai dar tempo. É porque eu não preguei bem domingo. Ali foi 15 minutos, né, gente? Dá um desconto, né? Mas olha só. Quantas pessoas na Bíblia mostraram pra gente que é possível vencer através da fé em Cristo Jesus? Quantas pessoas abandonadas, esquecidas, destruídas, tiveram sua fé ativada dentro do seu coração? Tudo ao redor destruído, tudo praticamente com um ponto final em suas histórias, mas a fé estava viva. Cara, isso é poderoso. Eu não sei quem ficou dessa porta para fora. Na minha vida eu sei. Meu pai, meus irmãos, alguns amigos. Você sabe quem está nessa porta para fora. Mas todas essas pessoas que estavam vivendo talvez o ponto final de suas vidas, suas histórias, ativaram a fé dentro do seu coração. Elas viveram aquilo que nunca imaginariam que iriam viver. Elas simplesmente creram naquilo que Jesus podia fazer. Aprenda algo comigo. Para de colocar na conta do homem aquilo que só Jesus pode fazer. Para de querer enxergar nos homens aquilo que só Jesus é. O Rubinho falou aqui sobre a mulher samaritana. Você já imaginou a vida daquela mulher? Perdão, uma mulher do fluxo de sangue. Já imaginou a história daquela mulher? Diz que
se ela gasta tudo que tem com enfermidade e nada acontecia, o fluxo continuava aí. Na cultura antiga, a gente sabe que as mulheres eram tiradas dos seus lares, não poderiam mais sonhar, teriam que ficar naquele lugar isolado, esquecido. Até que um dia ela ouve falar de Jesus, alguém que podia fazer. Você não saiu da tua casa hoje, você não saiu da tua casa à toa nessa noite. Nesse lugar tem alguém que pode fazer. Assim como fez na minha vida, assim como fez na vida daquela mulher, Ele também pode fazer na tua vida, na tua história, na vida dos teus filhos. Aquela mulher ativa algo dentro dela. Olha, ninguém pode, mas tem alguém que pode fazer. Ela está disposta a enfrentar a multidão, pois uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não poderia tocar e nem ser tocada por ninguém. Ela seria apedrejada até a morte, mas ela decide no seu coração: eu preciso viver algo novo. Tem alguém aqui nessa noite que precisa viver algo novo, sua vida, sua história? Então você precisa enfrentar pedradas, você precisa enfrentar a multidão para chegar até a orla. Aquela mulher rompe as barreiras, enfrenta as vozes, enfrenta a multidão, simplesmente para uma coisa: tocar na orla do Senhor. Jesus Cristo. Sabe o que está faltando nessa geração? Tem muita gente falando de Jesus, mas poucas pessoas tocando nele de uma forma diferente. Por que eu digo isso? Porque tinha muita gente tocando em Jesus. Quando aquela mulher toca, Jesus para. E Jesus diz: para tudo. Os discípulos dizem: Senhor, como assim para tudo? Ele diz: alguém me tocou. Pedro ironiza, diz: Senhor, claro, alguém te tocou, é a multidão que nos aperta. Jesus diz: não, Pedro, tem alguém nesse lugar que rompeu as barreiras. Tem alguém nesse lugar que enfrentou a multidão simplesmente para te tocar diferente. Você quer que algo aconteça na tua vida? Você quer que algo aconteça na tua casa? Você quer que algo aconteça na tua vida ministerial? Você quer que algo aconteça verdadeiramente sobre você? Chegou o momento de você tocar em Jesus de uma forma diferente. Porque quando ela toca, sai algo de dentro de Jesus. Sabe o que sai de dentro de Jesus para mim e para você? Vida. E vida. E vida. Vida com abundância. Sabe o que Jesus falou? Não tem problema. Eu vou, mas quando eu for, eu enviarei sobre vocês. Você sabe quem está aqui nessa noite? O próprio Deus grandioso, o Espírito Santo de Deus. Aplauda Ele nessa noite. Ele está nos responde. O meu relógio falta 3 minutos. A da igreja já deu. Eu vou pelo meu. Comecei pelo meu. Tem mais alguém? Um homem confinado à derrota, esquecido. A Bíblia não dá nem nome para ele, fala que ele era somente um leproso. O que vai fazer? Ninguém podia fazer nada, realmente. Ele não poderia ser abraçado, ele não poderia estar sentado em uma mesa, ele não poderia estar em uma igreja da época como eu e você estamos aqui nessa noite. Ele tinha que estar confinado e isolado, porque, afinal de contas, a vida escolheu ele e colocou um ponto final na sua história. Mas
aí ele ouve falar de alguém que fazia aquilo que ninguém podia fazer. E ele decide no seu coração. Por isso que eu digo: tudo pode estar morto, mas se tiver a luz dentro de você, o cenário pode ser de caos, mas se você tiver fé, o cenário era de caos. Imagina quantas pedradas aquele homem recebeu em toda a sua vida. Quantas vezes cuspiram naquele homem. Quantas vezes olharam para ele e disseram para ele: você é amaldiçoado por Deus. Como acreditar em Deus se as pessoas diziam que ele era amaldiçoado por Deus? Por causa da sua condição, por causa daquilo que ele estava vivendo. Mas ali tem alguém que faz aquilo que ninguém pode fazer. Aquele homem ativa dentro dele a fé. Ele vai tomar pedradas no meio do caminho, porque o leproso tinha que ficar no arraial dos leprosos. E todo leproso tinha um sininho no pescoço, porque o leproso era imundo, ele não poderia tocar, nem ser tocado. Então, quando o leproso andava, o sininho balançava, e todo mundo apontava o dedo, tampava pedras e cuspia, e ainda dizia: você é amaldiçoado por Deus. O cenário era de caos, era de derrota, mas tinha algo pulsando dentro dele. Algo precisa pulsar, vibrar, queimar dentro de mim, dentro de você. Não importa a condição, o cenário, aquilo que você esteja vivendo, ou até mesmo aquilo que estão falando a teu respeito, que não pode morrer. É a fé que está dentro de você. Então aquele homem sai do arraial dos leprosos em direção ao seu milagre. Mas como assim? Porque nenhum homem que se considerava santo poderia tocar em um leproso, pois ele seria contaminado. Então como fazer? Ele deve, na sua mente, falar: olha, eu sei que ele não vai me tocar, mas pelo menos ele vai me dar uma palavra. Jesus está descendo do monte, e aquele homem sabe: Jesus está descendo, o meu momento é agora. Não importa as pedradas, não importa as vozes, não importa quantas vezes vão me cuspir, eu preciso chegar até Jesus. Está preparado para viver aquilo que Jesus te chamou para viver? É necessário morrer para o mundo, para nascer para Deus. E quando aquele homem chega perto de Jesus, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Cara, isso é poderoso. Ele reconhece quem ele é e quem é Jesus. E o texto é muito claro. Eu não li, mas já preguei sobre isso. O texto diz que Jesus sentiu compaixão daquele homem. Sabe o que é compaixão? É o que a gente precisa sentir das pessoas. Compaixão quer dizer sentir a dor do outro. Jesus sente a dor daquele leproso. Só que Jesus libera a palavra: seja limpo neste exato momento. E diz que quando Jesus está falando, ninguém podia tocar no leproso, porque quem tocasse seria contaminado e considerado imundo. Só que quando Jesus libera a palavra e toca naquele homem, a lepra não vem para Jesus, mas o poder de Jesus. O que eu quero dizer: não importa a tua condição, você pode estar na pior condição, não importa onde você esteja, não importa o teu pior momento. Quando você chegar em Jesus, o que você tem dentro de você não pode contaminar Jesus, mas o que tem dentro de Jesus vai contaminar tudo dentro de você. Eu quero dizer, não simplesmente contaminar no sentido de destruir, mas contaminar no sentido de libertar, contaminar no sentido de te curar, contaminar no sentido de levantar. E a palavra diz que Jesus olhou para aquele homem: até hoje nenhum santo te tocou, mas eu não sou santo, eu sou o Filho de Deus. O que você tem não vem para mim, mas o que tem dentro de mim
seja tocado.